17. Juízes, capítulo 5, verso 17. Você que pode abrir a sua Bíblia, abre ela. Se você está sem a sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Eu confesso que hoje a Bíblia estava grande demais. Hoje foi um daqueles dias que eu virei para um lado, virei para o outro, pedindo a Deus uma revelação, pedindo a Deus uma palavra. E quando eu saí do meu gabinete para cá, Davi, quando ele foi lutar com Golias, ele pegou 5 pedras lisas do ribeiro. Algumas pessoas falam que ele pegou 5 pedras porque se ele errasse uma, tinha 4 que ele podia usar. Mas na verdade, Davi ele pegou 5 pedras porque Davi ele fez um ato profético. Ele pegou uma pedra para Golias, mas as outras 4 pedras era para acertar os 4 irmãos de Golias. E qualquer dia desse eu vou pregar sobre os irmãos de Golias. Vou falar sobre esses 5 guerreiros, né? Golias e seus irmãos. Então Davi ele estava preparado. Ele pegou 5 pedras porque ele sabia que ele ia derrotar um Golias e mais para frente teria mais gigantes. Mas hoje eu saí com 2 do meu gabinete, 2 mensagens, 2 pedras. Falei, meu Deus, e agora? Só que aí na hora que eu entrei aqui, estava numa atmosfera de adoração à igreja, que eu não aguentei, eu tive que me prostrar diante do altar. E essa mensagem foi o que o Senhor confirmou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, amém? Hoje eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: um posicionamento muda tudo. Eu vou repetir, um posicionamento muda tudo, amém? Vamos ler Juízes capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. E Dan, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar, e ficou nas suas ruínas. Vamos ler a parte final desse versículo. Azer se assentou nos portos do mar, e ficou nas suas ruínas. Diga comigo, ruínas. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra. Fala conosco nessa noite, Pai. Nós estamos com os nossos corações abertos para receber a semente mais produtiva de todas, que é a semente da Tua palavra. Senhor, nessa noite, por meio da Sua palavra, nos edifica, nos exorta, nos consola e nos dá, Senhor, a direção em que devemos seguir, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que enquanto a Sua palavra está sendo ministrada, que todos os inimigos de Jesus caiam por terra nessa noite, Pai. Cerca essa igreja com os Teus anjos guerreiros, ministradores, libertadores, Pai, em nome de Jesus, amém. Presta atenção. Nessa mensagem hoje eu quero falar a respeito de Azer. Diga comigo, Azer. Jacó, o patriarca, também conhecido como Israel, ele teve 12 filhos homens. Quantos filhos? 12 homens e uma menina. Esses 12 filhos homens, 12 príncipes,
se tornaram as 12 tribos de Israel. Essas tribos eram identificadas pelo nome dos filhos do patriarca Jacó. Desses 12 filhos, Aser foi o 8º filho do patriarca. Então, Aser, ele era filho de Jacó, ele era neto de Isaque e ele era bisneto de Abraão. Ele vinha de uma descendência, ele vinha dos seus antepassados que eram abençoados, e ele já tinha uma promessa sobre a sua descendência. Olha só que maravilhoso. Ele já tinha antepassados que foram extremamente abençoados. Abraão foi o pai da fé. Isaque foi o herdeiro da promessa. E ele tinha uma descendência que já carregava uma promessa muito antes de nascer. Aser podia se considerar abençoado. E na verdade, Aser, o seu nome no hebraico, significa felicidade. Diga comigo, felicidade. Olha que significado maravilhoso. O significado do seu nome fala de alegria, fala em estar feliz. Presta atenção. E Aser, antes de seu pai Jacó morrer, a Bíblia diz que Jacó, ele liberou bênçãos sobre seus filhos. Para mim é um dos capítulos mais emocionantes do livro de Gênesis, que é aquele momento em que Jacó, ele se assenta com dificuldade na cama, ele já está nos seus últimos dias de vida, e ele então pega a sua mão e começa a colocar na cabeça dos filhos, e ele começa a liberar palavras de bênção sobre a vida de cada filho dele. E esse ato de Jacó como pai é um ato maravilhoso que deveria ser copiado por todos os pais da terra, em abençoar seus filhos, em abençoar a próxima geração, em abençoar seus descendentes. Jacó, ele começa a abençoar, e ele vai abençoando desde o mais velho, o primogênito, até o mais novo. E quando chega a vez de Aser, a Bíblia diz que Jacó coloca a mão na cabeça de Aser, e isso está registrado em Gênesis capítulo 49, verso 20. Olha o que está escrito em Gênesis 49, verso 20. Projeta para mim, porque essa foi a bênção que Jacó liberou sobre Aser, dizendo: de Aser o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Olha a bênção que o patriarca Jacó está liberando sobre a vida do seu filho. Ele está dizendo para o seu filho que não faltaria pão, o seu pão seria abundante. Ele estava liberando uma palavra profética, ele estava liberando uma palavra de bênção, não só sobre a vida de Aser, mas era uma palavra de bênção que alcançava todos os seus filhos e as gerações futuras. Aser, como tribo, continuou crescendo, e a Bíblia diz que Aser agora, essa tribo que cresceu no meio dos seus irmãos, que também ficou aprisionado no Egito, durante todo o período do cativeiro, durante todo o período da escravidão, em que os filhos de Israel estiveram aprisionados, lá estava a tribo de Aser junto, lá estava a tribo de Aser sofrendo, mas crescendo. Lá estava a tribo de Aser chorando, mas crescendo. Lá estava a tribo de Aser sofrendo, mas crescendo. Por quê? Porque sobre eles tinha uma promessa de Deus, uma promessa que era para a vida deles e era para todos os seus irmãos. Então todos eles estavam crescendo junto, as tribos estavam crescendo junto, até que chegou o grande dia da grande libertação.
a qual o povo de Israel saiu da terra do Egito e caminharam em direção à terra prometida. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo em direção à terra prometida, Moisés, como líder, começou a abençoar as tribos. Moisés começou a repetir o ato profético de Jacó, o patriarca. Por quê? Porque ele sabia que daqui a pouco a face do deserto ia acabar. Daqui a pouco a face do deserto ia ser só uma lembrança. Então ele começou a abençoar. Por quê? Para que eles não se esquecessem o que Deus fez pela vida deles no período do deserto. Deixa eu te falar uma coisa: o deserto pode ser uma lembrança, mas tem que ser uma lembrança em que você nunca se esqueça do que Deus fez por você no período da escassez. Tem que ser uma lembrança que você não pode esquecer nunca o que Deus fez pela sua vida no pior dia da tua história. O problema de muita gente é que se esquece o que Deus fez. Só que a palavra do Eterno diz: traga à memória aquilo que te dá. Traga à memória aquilo que te dá esperança. E a Bíblia diz que Moisés foi abençoar. E quando chegou a vez da tribo de Aser, projeta para mim Deuteronômio 33, verso 24 e 25. Deuteronômio 33, 24 e 25. Moisés disse, e de Aser disse: bendito seja Aser com seus filhos, agrade aos seus irmãos, e banhe em azeite o seu pé. O ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como teus dias. A tua força será como teus dias. O que ele está querendo dizer? Desde quando nasceu lá Aser, o filho de Jacó, até aquele momento, já tinha nascido os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos... Não. Como que é a palavra? Que a sua força seja como os teus. Então, desde o primeiro Aser até ali, passou quantos dias? Passou quantos meses? Passou quantos anos? Só no período do Egito foi 430 anos. Sabe o que Moisés está dizendo? A sua força será grande. A sua força será grande. Não. Eu vou liberar isso. Você vai ter força para dar e vender. Você vai ter força para compartilhar. Oh, aleluia. A tribo de Aser cresce. Por quê? Porque não tem como ter uma promessa de Deus na vida e ficar anão. Não tem como ter uma promessa de Deus e ficar pequeno. Todo possuidor de uma promessa, no tempo dela, era para ter dado glória a Deus só no mas tá bom. Cresce. A tribo de Aser cresceu. Projeta para mim Números capítulo 1, verso 40. Olha o que está escrito: dos filhos de Aser, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra, foram contados deles, da tribo de Aser, 41.500.
2.500 homens. Cresceu ou não cresceu? Sem contar as mulheres e crianças. Homens prontos para a guerra. Então a tribo de Asser, ela se destaca no meio dos demais. Só que presta atenção. Agora muda a música e faz um fundo triste. Agora vem uma incoerência. Uma tribo que carregava a promessa de Deus, tinha a bênção de seus pais, tinha a bênção de sua liderança. Quando eu falo pais, eu me refiro a Jacó. Quando eu falo liderança, eu me refiro a Moisés. Quando eles chegam ali no limite para entrar na terra prometida, a Bíblia diz que a tribo de Asser se assentou. Eles olhavam para o rio Jordão, eles olhavam para as muralhas de Jericó, e eles olham para os demais, para as demais tribos e diz: aqui está bom para nós. Nós vamos ficar aqui mesmo. Mas a terra prometida é ali. Nós vamos nos contentar com esse território mesmo. Mas aqui é o limite do deserto. Nós vamos ficar no limite do deserto mesmo. Não, mas nós temos que entrar. Precisamos possuir a terra. Essa terra é cercada por inimigos. Mas a gente vai ficar aqui. Para nós já deu. Presta atenção. Era um dos momentos mais decisivos para eles. Mas eles achavam que não dava mais. É por isso que a juíza Débora faz uma denúncia. Qual é a denúncia da juíza Débora? Projeta Juízes 5:17 de novo. Olha a denúncia da juíza mulher de Deus, Débora. Olha a denúncia que ela faz. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Asser se assentou nos portos do mar e ficou em suas ruínas. Eles simplesmente chegaram ali no limite, e a Bíblia diz que agora eles se assentaram no meio das ruínas, dos escombros das cidades destruídas. Ruínas fala de destroços, escombros fala de restos, aquilo que um dia esteve de pé e não está mais, aquilo que funcionava e não funciona mais. Eles simplesmente chegaram ali e sentaram no meio das ruínas e ficaram olhando. Ainda tem tanta terra para conquistar, mas para nós já deu. Ainda tem tanto inimigo para derrubar, mas para nós já deu. Nós vamos ficar aqui mesmo. Mas a Bíblia está usando agora, a Bíblia nos mostra Deus usando agora a Débora para apontar o dedo para eles e dizer: vocês vão ficar na ruína, vocês vão ficar aí. Não, Deus não chamou vocês para ficar aí. Deus não chamou vocês, não. Deus chamou vocês para conquistar. Deus chamou vocês foi para avançar. Vocês não podem ficar aí. Sabe qual era o problema deles ficarem ali? Projeta para mim Juízes capítulo 1, verso 31 e 32. Olha o grande problema aqui, ó. Quando você decide parar de lutar.
a tribo de Asser não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alabe, os de Aquisibe, os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. Olha só o que a tribo de Asser fez. Eles entrou ali no meio dos cananeus. Vamos construir aqui uma vilinha para nós. Vamos ficar aqui nessa cidade destruída mesmo. Tá bom aqui. Tá tudo certo. Não precisa mais avançar. E a Bíblia diz que eles foram morar pacificamente no meio dos inimigos. Talvez você está pensando assim, pastor, qual o problema? Todo o problema. Porque a promessa de Deus é que eles iam possuir aquela terra, mas para possuir a terra tinha que expulsar os inimigos. Pastor, por que eles não podiam conviver junto? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Eles eram povos que adoravam a deuses pagãos. Esses povos, para que você tenha uma ideia da gravidade, sacrificavam os próprios filhos no fogo aos seus deuses. Eles faziam todo tipo de abominação. Não era só um povo entrando numa terra, era Deus exercendo justiça na terra. Ah, não, você não está entendendo. Não, eu vou explicar isso aqui. Quando você entender e encaixar, eu vou falar a palavra do Pablo Marçal. Quando encaixar o drive aí, você vai voar aqui dentro hoje. Não é só um povo entrando na terra prometida. Não, era Deus exercendo juízo. Porque Deus usava Israel para exercer juízo no meio dos pagãos. Por quê? Porque o povo de Israel nunca adorou a Deus matando os próprios filhos. Então uma das maneiras de Deus fazer justiça pelo sangue inocente era passar o povo dele que nem rolo compressor e tirando todo mundo do caminho. Não, e isso me faz lembrar a igreja. Pergunte por quê? Porque não é só uma igreja subindo para tomar posse da terra que nos está prometida. Não, porque quando isso acontecer, é Deus exercendo juízo na terra. É por isso que o profeta fala: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. E vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Como que Deus identifica o ímpio? Levantando o justo. Como que Deus identifica quem não serve? Levantando quem serve. Você precisa entender, e é uma palavra que o pastor Antônio diz para mim: um altar não precisa falar mal do outro altar, porque o altar que está de pé denuncia o altar que está quebrado. Você precisa entender isso aqui. Então não era só um povo entrando na terra prometida. Que bonito, está entrando na terra prometida. Nossa, mas está tirando todo mundo de lá. Não, você tem que entender que é juízo de Deus. Era Deus limpando. Só que aí o Asser quer conviver no meio do povo que está matando os filhos, derramando sangue inocente. Ele quer conviver no meio do... Deixa eu falar uma coisa para você. O santo nunca vai misturar com o profano. Você tem que entender que até quando você senta no meio de uma roda de escarnecedor, você tem que ser a diferença lá no meio. Por quê, pastor? Porque quando Pedro sentou na roda daqueles que estavam ali se aquecendo e Jesus estava sendo levado para o julgamento injusto de Caifás, Pedro não passou desapercebido na roda.
Por quê? Porque lá teve uma moça que olhou para ele e falou assim: você parece com esse Messias aí, você fala que nem ele, seu comportamento é igual ao dele. Não, você é um deles. Diga assim comigo: não está tudo bem. Quando Deus fala algo para você, você tem que obedecer. Se Deus falou para todos eles que tinha que entrar na terra prometida e colocar o inimigo para correr, então tinha que colocar o inimigo para correr. Deixa eu liberar isso aqui na sua vida. Segundo semestre, você vai colocar o inimigo para correr. Não, vou repetir isso aqui. Você vai colocar o inimigo para correr da tua casa. Você vai colocar o inimigo para correr do teu trabalho. Todos aqueles que impedem você de avançar, você vai fazer assim, ó, tchau, tchau, vai embora daqui. Por quê? Porque a promessa é do meu povo. Oh, aleluia! O céu está dizendo, segundo semestre: não fica amigo de Aco, não fica amigo de Sidom, não fica amigo de Alabe, não fica amigo de Aquizibe, não fica amigo de Elba, não fica amiga de Afeca, não fica amigo de Reob, não, coloca tudo para correr. Coloca tudo para correr, corre. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos manter alianças com quem Deus nunca mandou fazer aliança. Só que louvado seja Deus pela vida de Débora. Deus sempre vai levantar uma Débora. Aleluia. Deus sempre vai levantar alguém e falar assim: você vai ficar nessa ruína até quando? Você vai ficar aí você vai ficar aí até quando? Então o que está faltando para Aser? A minha pergunta hoje aqui é: o que estava faltando para Aser? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, olha bem no olho dele, olha no olho dela e fala assim: o que estava faltando para Aser? Agora responde, você vai responder. Diga assim, ó: posicionamento. A Bíblia diz que naquele mesmo período houve uma guerra. Projeta para mim Juízes 6:35. Juízes capítulo 6, verso 35, eu quero ler com vocês. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. E também enviou mensageiros a quem? Olha para cá. Mensageiros a quem? A Aser, e a Zebulon, e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. O que está acontecendo aqui? Foi nesse período que houve uma guerra. Deus já estava usando a vida da juíza Débora. E é nesse momento, quando os outros irmãos, e quando eu falo irmãos, eu estou me referindo às tribos, quando as outras tribos estavam sofrendo com a opressão do inimigo, que houve uma convocação. A tribo de Aser que estava lá, os 40 mil homens de guerra, sentado no meio das ruínas, quando ouviu falar, para continuar a conquista daquilo que Deus prometeu, vamos ter que lutar. E veio a convocação, a Bíblia diz que Aser se levantou. Olha para cá, projeta de novo. E saíram ao seu posicionamento. Eles decidiram mudar o posicionamento.
Até agora nós nos contentou com pouco, ficamos no meio dos inimigos, sentados no meio da ruína, mas agora não. Agora nós vamos nos levantar. Agora nós vamos lutar. Aleluia! Deus está falando para alguém aqui hoje. Nesse segundo semestre, se prepare para se levantar. Se prepare para lutar. Se prepare, não, você vai mudar o seu posicionamento hoje. O céu está dizendo para alguém que você vai mudar o seu posicionamento hoje. Você vai mudar o seu posicionamento espiritual. Você vai mudar o seu posicionamento na sua casa. Você vai mudar o seu posicionamento no seu trabalho. Ou você vai ver o inimigo acabar com o que Deus prometeu para vocês, vai ficar tudo bem. E você vai ficar lá assistindo. Você vai ver o inimigo bagunçar com tudo e você vai ficar lá assim. É assim mesmo. Tem uns que espiritualiza. Eles falam assim: Deus sabe de todas as coisas. Que desculpa é essa que você está dando? Não. Deus está te chamando para se levantar. Projeta para mim 1 Crônicas 12:36. 1 Crônicas 12:36. Eu já vou terminar a mensagem. Quem quer que eu termine, diga amém. Só para lembrar aí que o Corinthians está na 17ª posição, viu? Vamos continuar, gente. Desculpa os espirituais. Desculpa. São Paulo está em 5º. Achou, filha? Deu tempo já? Ô, glória, vamos lá. De Azer, dos que saía para o exército, para ordenarem a batalha, era quanto? Quantos? Eram 40 mil homens capacitados para a batalha. Por que eles têm um exército de 40 mil homens? Porque eles não ficaram no meio das ruínas, eles se posicionaram em Deus. A palavra do Senhor para nossas vidas aqui hoje é: se posicione em Deus. Só que agora eu finalizo a mensagem. Não era qualquer homens. Diga assim comigo: não era qualquer homens. Projeta para mim, filha, 2 Crônicas capítulo 30, verso 9. Não era qualquer homens. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a Ele. Verso 10. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim, Manassés, até Zebulon, porém riram e zombaram dele. Projeta o próximo versículo. Todavia, volta de novo o outro versículo, o 10. Só para que você entenda o que é um posicionamento.
Qual foi a palavra no verso 9? Vamos voltar lá. A palavra que foi liberada para o povo foi essa aqui. Diga amém. Qual é a palavra? Arrependimento. Qual é a palavra aqui? É o povo se humilhar perante o Senhor. Porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos, acharão misericórdia perante os que levaram cativos, tornarão essa terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso, misericordioso e não desviará de vós o rosto. Se vós converterdes a Ele. Agora olha o outro versículo. Olha a resposta dessa tribo aqui. Olha a resposta da Efraim, a tribo de Manassés e a tribo de Zebulão. E os correios foram passando de cidade em cidade pela terra de Efraim, Manassés até Zebulão. Mas qual foi a resposta que eles deram? Porém, riram-se e zombaram deles. Eles riram, eles zombaram da palavra de Deus. Eles zombaram, eles não se preocuparam, eles não colocaram a mão na consciência de que havia um cativeiro para eles, de que haveria juízo para eles. Eles não se preocupou. Mas quando chegou no meio da tribo de Asser, olha a resposta da tribo de Asser, versículo de número 11. Todavia, alguns de Asser e de Manassés e de Zebulão se humilharam e vieram a Jerusalém. Não, segura. Houve um quebrantamento espiritual primeiro no povo de Asser. Houve um quebrantamento espiritual nos homens de Asser. E o quebrantamento deles começou a contagiar aqueles que estavam zombando, começou a contagiar aqueles que estavam rindo, começou a contagiar. A tribo de Asser era uma tribo de homens quebrantados diante de Deus. Não era qualquer tribo, não. Oh, aleluia. Todo aquele que se quebranta diante de Deus sempre será grande diante dos homens. Oh, aleluia. Todos aqueles que se humilham perante Deus, Deus sempre vai exaltar perante os homens. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui hoje que vão se posicionar como Asser, que vai se posicionar como os homens de Asser. Não, eu estou pregando para homens e mulheres aqui que não vai se contentar com as ruínas, que não vai se contentar em ficar no meio daqueles que não agradam a Deus. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que vão se posicionar a partir de hoje, que vão se levantar a partir de hoje, que vão se quebrantar diante do Senhor a partir. Oh, aleluia! Será que tem alguém de Asser aqui hoje? Será que tem alguém de Asser aqui hoje? Se tiver alguém de Asser, vai ficando de pé. Se tiver alguém de Alabarachuri Bicolabadai,